Boa tarde. O nosso grupo irá apresentar o tema Estruturas de controle de decisão. Os integrantes são Guilherme Rodrigues Chaves do Nascimento, que está responsável pelas aplicações do Switch. Eu, Thiago de Azevedo Cavendish, que estou responsável pela apresentação e introdução. Matheus Simplício de Barros, que está responsável pelo IF. Ulisses Mozart Sobrinho, que está responsável pelo Switch. João Alves Pereira Neto, que está responsável pelas aplicações do if-else, e Maria Isabel do Nascimento Freitas, que está responsável pelo else e pela edição do vídeo. Introdução. Esse projeto será composto de 2 videoaulas sobre o tópico de ensino de estruturas de controle de decisão da linguagem C. A primeira aula será estrutura de decisão if-else, e a segunda aula será estrutura de controle switch mais as aplicações. Agora irei falar sobre as funções básicas. Nós utilizamos as estruturas de decisão if-else quando existem instruções dentro do programa que só devem ser executadas se elas satisfazerem determinadas condições. Por exemplo, só irei para a praia se não chover. Segundo exemplo, só passarei nessa disciplina se eu obtiver uma média igual ou superior a 7 e se a presença for superior ou igual a 70% das aulas. Aí eu vou falar sobre a estrutura do if. A estrutura do if, ela examina uma ou mais condições e decide quais instruções ela será executada, dependendo se a condição for satisfeita ou não. Por exemplo, nessa tabela, ela mostra o if, aí entre os parênteses tem as condições. Aí, se ela for satisfeita ou não, vai ser executada o que tiver na lista de instruções, que está entre as chaves. A cláusula else, ela é um complemento opcional. Então, se o if ele for verdadeiro, vai passar direto pelo else e ele não será executado. Mas então, se o if ele for falso, então a cláusula else ela será executada. E isso faz com que, independente de quantos ifs tenha e quantos elses, se todos forem falsos, então só o último else que será executado. Meu nome é Ulisses e eu vou falar um pouco sobre o comando switch. Tem como principal função servir como uma chave de seleção, que é capaz de escolher uma opção dentro de um leque de diversas outras opções. Essa situação se assemelha bastante a um menu de opções, e é por isso que o switch vai ser bastante empregado na construção desses menus. O switch é formado, idealmente, por diversos conjuntos de if-else em cadeia. Tanto que, se você criar um programa que tem apenas if-else em cadeia e outro que seja utilizado o switch, ambos vão ter o mesmo resultado, embora o switch seja mais organizado que esses if-else em cadeia. O switch também vai trabalhar com números como inteiro, float e etc., quanto como caracteres mais, menos e letras do alfabeto. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do switch. O switch tem como estrutura padrão ser switch e, entre parênteses, uma variável. Essa variável vai ser o objeto de verificação. Nesse exemplo, a variável que eu escolhi foi valor. Eles vão verificar, fazer um teste de igualdade entre o número, o que vier após o case e a variável. Nesse caso, ele vai testar se a variável valor é igual ao número 1 e, se caso verdadeiro, ele vai executar o comando que estiver dentro do case. Caso contrário, ele vai para o próximo case e continua assim até terminar o número de case. O break vai servir para impedir que, após encontrar um teste verdadeiro, ele continue testando os demais cases existentes no switch. O default é uma saída para quando nenhum dos cases apontarem verdadeiro. Geralmente, o default é utilizado quando acaba entrando algum número fora do range que você deveria escolher.